Graça e paz, queridos alunos. Já estamos chegando na nossa quarta aula. Queridos, não deixem para a última hora. Procurem ir estudando. Olha, nós já vimos bastante coisa. Vimos o Ministério de Jesus e aí aquela aula passada, a terceira, né, em que falou da igreja em Jerusalém, Antioquia, Roma, Éfeso, ou seja, a igreja é a mesma, mas ela foi se expandindo e cada um desses lugares teve a sua, digamos, peculiaridade, né? E aí você tem os apóstolos, Jesus já morreu, já ressuscitou, e os apóstolos também morrem, né? E o que que acontece depois da morte dos apóstolos? Aí entra uma coisa, uma expressão na história da igreja, que a expressão era subapostólica. É a era logo após os apóstolos, mas que ainda existem, tá? Pessoas que conheceram os apóstolos, mas não chegaram a conhecer Jesus. Então, alguns apóstolos já morreram, mas ainda há uma geração viva que teve contato com esses apóstolos, embora, veja, não tenham tido contato com Jesus. Então, você vai tendo aí uma sucessão de transmissão. Jesus, ele capacita os apóstolos, e depois as pessoas que conviveram com os apóstolos, ou seja, que viram os apóstolos ainda vivos e tiveram contato com ele, é chamada essa geração de pessoas é chamada de geração subapostólica, tá? E o grande esforço dessa geração é de acreditar na humanidade de Cristo. Não duvidavam da divindade, mas tinham dificuldades para aceitar a humanidade. Mais lá para frente, nós vamos ver, quando a gente for ver uma dos pais da igreja, nós vamos ver essa questão, ela tem um nome, tá? É a heresia do docetismo, e nós vamos explicar o que é esse nome, tá? Os apóstolos, claro, eles não duvidavam da humanidade, eles conviveram com Jesus, tá? Pois viram, ouviram, tocaram, mas tinham dificuldade para aceitar a divindade de Jesus. Então veja que coisa interessante, logo após a morte e ressurreição de Cristo, você tem grupos que estão discutindo como conviveu com Jesus, não tem absolutamente nenhuma dificuldade de entender sua humanidade. Mas outros que não conviveram e acreditam que ele é divino, eles não podem acreditar, eles não conseguem conciliar a crença na humanidade. Então você vê que aí os apóstolos, claro, logo depois da ressurreição, essa questão também foi resolvida, tá? Para os apóstolos. Nós vamos voltar nesse assunto, tá? E aí, queridos, você tem, depois dos apóstolos, né? Em meados dos anos 60, você tem os três grandes líderes da igreja, que a gente já falou deles, Paulo, Pedro e Tiago, eles foram mortos. No ano 70, em consequência da guerra judaico-romana de 66 a 70, temos o quê? A destruição do Templo de Jerusalém, retirando, portanto, esta cidade do centro geográfico do movimento cristão. Isto a gente está só colocando numa forma bonita de dizer, mas vocês já sabem disso. Vocês já sabem porque na aula passada nós já falamos sobre vamos dizer assim, o deslocamento geográfico da base de operações da expansão do cristianismo para Antioquia, né? Muitas sinagogas passaram a impedir a presença de cristãos. Assim, os cristãos judeus eram excluídos, tá, das sinagogas, ao mesmo tempo em que não eram aceitos pelas igrejas gentílicas, num primeiro momento. Né? Paulo trabalhou com isso. Mas veja você, que coisa interessante. Você tem os judeus ficaram numa situação que eles não eram nem judeus e eles não eram nem aceitos como cristãos pelos gentios. Então eles ficaram numa situação bastante difícil. E eu pus uma questão aqui, o ano de 135, Roma
proibiu a presença de judeus em Jerusalém. O que acontece com isso, queridos? Você tem uma consequência muito importante para a questão da expansão da igreja. Jerusalém começa a perder e a deixar de ser o centro da cristandade. Tá? Foi isto que foi, de certa forma, dito na aula passada. Quando você começa a ver centros como Antioquia, Roma, Éfeso, vocês percebem? Então, uma das grandes causas e consequências, né, disso é a proibição de Roma da presença de judeus em Jerusalém. Você já tem aí uma questão, já tem um antissemitismo presente, né? Nessa aula, nós vamos ver uh, uh, outra expressão que é muito importante que vocês entendam e que vocês valorizem, que são os pais da igreja. Em alguns livros, vocês vão encontrar padres da igreja, tá? Não importa, padre quer dizer pai, não é necessariamente, e principalmente nessa época, não é o padre da igreja católica, então não há problema em dizer os padres da igreja, porque é no sentido de quem são essas pessoas, são pais, em que sentido? Foram os primeiros a dar forma, a formular e a explicar as doutrinas da igreja, tá? Então, eles são importantíssimos e eu vejo assim, posso estar errada, mas eu vejo um certo, não desprezo no sentido feio da palavra, mas negligência, pronto, é a palavra. Eu vejo uma certa negligência em estudar e ler esses pais da igreja. Ao longo aqui da aula, eu coloquei vários links de textos das primeiras cartas desses pais, principalmente nessa aula, os pais apostólicos, ok? Eu pus links para vocês lerem, tá? Não são textos grandes. Vocês vão ver, às vezes, até uma certa. Vão se surpreender com uma certa ingenuidade, com uma certa falta de elaboração intelectual. Mas isso vocês têm que entender que você. Depois, quando você pega um Santo Agostinho, quando você pega São Tomás de Aquino, que são teólogos extremamente elaborados e com uma base filosófica extremamente forte, vocês acham esses pais apostólicos quase crianças escrevendo. Mas é muito interessante, muito importante vocês terem essa noção, porque são as primeiras, é o caminhar da criança, né? São os primeiros passos em direção a uma autonomia da doutrina, ok? Então, eles são a base, eles são o início das grandes discussões, tá? E aí você tem a expressão, né, pais apostólicos, né, que tem sido aplicada aos escritores religiosos que podem ter conhecido um dos apóstolos de Jesus ou que talvez tenham sido até ensinados por discípulos instruídos pelos apóstolos, tá? Pais apostólicos é o nome dado aos primeiros escritos ortodoxos, não inclusos no Novo Testamento. Tá? Alguns desses textos, queridos, chegou a circular muito tempo como parte de todos os textos que circulavam, como você tem as cartas paulinas e os evangelhos, eles circulavam juntos. Só depois, com a definição do cânon, eles foram deixados de lado. Não que eles não tenham importância, mas eles não eram importantes em matéria de fé, né, na doutrina da fé. Então, mas eles são muito importantes enquanto documentos históricos, enquanto nos contam as várias etapas por que passaram as discussões teológicas do século I e do século II, tá? Esse nome foi dado porque se presumia que os discípulos do apóstolo haviam escrito as obras, um pressuposto falso em quase todos os casos, se não em todos. A categoria é um agrupamento artificial que engloba muitas formas literárias distintas e a sobreposição de outras classificações. Ou seja, então, pais apostólicos não são necessariamente
unidos e coesos na sua forma de escrever e nas suas doutrinas, tá? Antigamente acreditava-se que eles tinham sido ensinados diretamente pelos apóstolos ou discípulos desses, mas nem todos foram. Então, hoje, o que se entende por pais apostólicos? São os pais do primeiro século, final, né, do primeiro século e começo do segundo século, tá certo? Essa é a divisão mais importante é o conceito mais importante para se entender essa categoria dentro da história da igreja, ok? E daí você tem vários textos, queridos. Vocês têm, por exemplo, Clemente, você tem Inácio, você tem Policarpo, e você tem, pelo que nós vamos começar, como eu estou seguindo aquele livro que eu comentei com vocês, o primeiro texto que eles dão não é um pai apostólico, mas é um texto chamado Didaquê, que é um manual, e eu diria o manual mais antigo da igreja cristã, tá? Você tem, ele era dividido, né, em 3 partes, e era um manual de vida eclesiástica, como deveria ser a organização da igreja, tudo. Ele é muito importante, tá? E ele é dividido em 3 partes, como eu falei: 2 caminhos de vida e morte, contendo os ensinamentos morais apresentados aos novos convertidos, instruções sobre batismo, jejum, oração, santa ceia, relacionamentos com os profetas ou mesmo ou mestres itinerantes, reunião dominical e eleição de líderes locais, e a terceira parte, uma conclusão escatológica, tá? Aí, veja vocês, eu tirei a fotografia da capa da internet, da capa desse livro, que é excelente, é onde estão reunidos os principais textos que nós vamos discutir, tá? E aí, e o que está escrito aqui é da própria introdução ao livro. Então, do final do século I até meados do século II, os primeiros pais da igreja cristã escreveram cartas e outros textos que nortearam os primeiros passos dos cristãos de todo o mundo. Tá? E ele continua, esses documentos escritos em anos imediatamente posteriores aos livros do Novo Testamento, formam o primeiro conjunto literário de textos cristãos e são conhecidos como os pais apostólicos. Eles são importantíssimos. Liderança, política, moralidade, disciplina, comportamento, ética, além de uma forte ênfase na ortodoxia, marcam esses 13 textos. Por que 13? Porque essa edição trouxe 13 textos para vocês conhecerem, que são desde as cartas de Clemente até o pastor de Hermás, passando pela Didaquê. Nós vamos falar agora, no próximo slide, da Didaquê, revelando o temor genuíno já naquela época de que os cristãos fossem tomados por heresias, falsos profetas e acabassem perdendo a fé, tá? E esse livro tem, para quem tem o Kindle da Amazon, ele tem em e-book para o Kindle, tá? Em outros, acredito que não. E tem o livro físico, tá? Não é obrigado a comprar, não é obrigado a ler tudo de forma alguma, mas ele é praticamente, é o resumo, esse livro, o resumo não, é a expansão dessa primeira aula sobre pais apostólicos que teremos, tá? E aí vem a questão da didaquê. Vocês vejam que aqui eu escrevi inclusive em grego, didaquê, se vocês forem pronunciar, quer dizer ensino, olha, lembrem de didática, né? Ensino, doutrina, instrução em grego clássico. E instrução dos 12 apóstolos ou doutrina dos 12 apóstolos é um escrito do século I, tá? Que trata o catecismo cristão. Quanto à sua autenticidade, é de senso comum que o mesmo não tenha sido escrito pelos 12 apóstolos. Isso já se sabe, mas o título foi dado assim para dar uma certa autoridade ao título. Como ele é formado? Ele é formado de 16 capítulos, dividido em 3 partes, como eu disse antes, ok? E apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico e teológico. Aqui o livro que nós estamos seguindo diz assim: a Didaquê é um manual da vida eclesiástica dividida em 3 partes.
O título completo da Didaquê é Instruções do Senhor para as Noções por meio dos 12 Apóstolos. Era uma característica da literatura de ordem reivindicar a origem apostólica das instruções relacionadas às disposições práticas da vida eclesiástica. Porque vocês reivindicando essa origem apostólica, vocês estão dando credibilidade e autoridade ao texto, tá? Alguns autores, tá, acreditam que tenha sido escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70. Outros ainda estimam que foi depois, tá, entre os anos 70 e 90. Contudo, são coesos, os autores são coesos, concordam quanto à origem sendo na Judéia ou na Síria. Queridos, realmente eu acredito que tenha sido após os anos 70, tá? Ela tem sido, como foi dito aí, datada de várias épocas, tá? Chegou a alguns até 180. Mas a questão da datação é um pouco complicada, sabe? Porque aqueles que compilaram que os textos fizeram também usos de textos mais antigos. E outra característica da literatura do tipo da Didaquê, que é chamada literatura de ordem, né, organizar a igreja, é conforme as práticas da igreja mudavam. E aí o material ia sendo atualizado. Então, se ele foi escrito, vamos supor, aceitando os autores que ele foi escrito em 70, ele foi reeditado em 90, e depois uma terceira reedição em 120, algumas práticas mudaram. Vocês entendem o que ele quer dizer com isso? Tá? A Didaquê reflete a constante preocupação na história cristã com a conduta adequada dos assuntos eclesiásticos, isto é, com a regulamentação da vida moral, da adoração e da política, tá? Olha aí, vocês têm aí o link para a leitura do texto, tá? É muito importante. Aqui nós já falamos, ela é claramente destinada aos professores, às lideranças eclesiásticas responsáveis pelas comunidades cristãs. Tá? Quanto a esses objetivos, serve plenamente, é ao mesmo tempo didático, ele é prático e, apesar de ser sucinto, quer dizer, apesar de ser um texto curto, é também muito abrangente e está convenientemente organizado em 4 partes. Tá? Aqui é uma outra visão da 4 partes, porque na realidade são 3 partes e a última parte é o epílogo, tá? Então, esse autor aqui, da onde eu tirei, vocês veem essa referência, tanto eu coloquei para vocês porque o texto não é nem esse slide não é nem do livro e nem eu que criei, então eu sempre, quando não é assim, eu dou a fonte. Ele está considerando a última parte como uma parte inteira, mas não ela é muito curta e ela é o epílogo. Ela é um epílogo com ênfase escatológica. Assim, do ponto de vista didático, eu prefiro realmente considerar as 3 partes: a parte doutrinal e catequética, a litúrgica e devocional, e a parte eclesiástica e disciplinar, que como está descrito aí, certo? Então, vocês têm esse texto aí. Um grande conselho que eu dou, né, queridos? Eu sei que o tempo é curto, todos nós trabalhamos. Como vocês sabem, eu trabalho no Tribunal de Justiça e eu sei que às vezes não há um tempo hábil, né? A gente tem que ficar só nos slides, mas dentro da medida do possível, aí um feriado, durante as férias, um momento que vocês tiverem, procurem até dar uma lidinha, porque fica mais palpável, não fica uma coisa só de ouvir dizer, né? E daí o próximo pai ou padre da igreja, o próximo padre apostólico, né? É o Clemente de Roma, tá? Esse é muito importante que vocês, quando falarem desse Clemente, vocês digam Clemente de Roma, porque tem um outro Clemente muito famoso, que é o Clemente de Alexandria, tá? E daí não é o caso aqui, ok?
E essa fotografia que eu tirei da internet é muito bonita, inclusive está escrito, ó, Clemente, acredita em mim, está escrito Clemente aí, ok? E aí, quem é o Clemente de Roma, tá? É o relator, é conhecido na história da igreja como relator, né, da morte de Paulo e Pedro. Na realidade, pouca coisa se sabe sobre a vida de Clemente, muito pouco. Sabe-se que ele era aluno e mais tarde companheiro e colaborador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala desse colaborador na carta aos Filipenses, no capítulo 4:3, escrita quando o apóstolo estava preso. E aí o texto é esse: pois juntas, a Evódia e a Sintique, né, se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Tá? Então, realmente, os estudiosos não duvidam que este Clemente, citado por Paulo, seja o Clemente de Roma. Ok? E Clemente presenciou as primeiras perseguições aos cristãos. Ok? E aí você tem. Clemente, na realidade, escreveu duas epístolas, tá? Você tem esta, que é a primeira Clemente, ou a epístola de Clemente aos Coríntios, tá? Então, essa carta chamada de primeira Clemente, olha aí também o link para chegar a essa carta. Ela inclusive, é menor do que a anterior, do que a de Daquê, tá? É bastante curta para ser lida, tá? Então, aqui o nosso livro diz que a primeira Clemente é o livro da carta de igreja, a carta da Igreja de Deus, situada em Roma, à Igreja de Deus, situada em Corinto. Ela é atribuída a Clemente nos manuscritos e também por Dionísio de Corinto em aproximadamente 170. Tá? Veja, a data é complicada sempre, como eu disse, todas essas datas são aproximadas, vocês vão encontrar livros com outras datas, tá? Pelo menos o que se pode saber é que no ano de 96, noticiou-se que em Corinto a comunidade estava prestes a se dividir. A comunidade de Roma então pediu a Clemente para escrever uma carta insistindo na união dos cristãos. Essa carta existe e, na época, a carta de Clemente, assim como as cartas de Paulo e Pedro, era conhecida na igreja cristã. A carta de Clemente era conhecida e circulava como as outras, as de Paulo, as de Pedro, entenderam? Nela, Clemente também relata o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Essa epístola de Clemente pode ser considerada o mais antigo documento cristão não incluído no Novo Testamento. Isto é uma visão, porque outros consideram a de Daquê mais antigo do que a de Clemente. Então, vocês vejam que vai depender muito do autor e vai depender muito da data em que se aceita. Tá? Na minha humilde opinião, é a carta de Clemente. Tá? Pelo menos nessa forma final que nós temos, porque a de Daquê aparentemente foi sofrendo bastante alterações até você ter o seu texto final. E aí eu coloquei, você tem duas possibilidades aí de tradução. No primeiro link e no segundo link, as duas são a mesma carta, só que são com tradutores diferentes. Essa segunda é do Ivo Storniolo, que é da USP e tal, e que eu confio bastante. Eu confio bastante nessa tradução, tá? Enfim, e aí, de acordo com Irineu, que é outro pai da igreja, tá? Clemente foi o terceiro sucessor de Pedro como bispo de Roma, após Lino e Anacleto. Isso você pode encontrar no texto de Irineu, um texto chamado Contra as Heresias, tá? E também na história eclesiástica de Eusébio, que é muito famosa, também é citado isso. Já uma outra tradição faz do Clemente o sucessor de Pedro, tá? Tertuliano, por exemplo, acredita nisso. Então vocês vão ver que vai ter bastante divergência quanto às datas exatas e tudo mais.
Agora, o motivo da carta, né, foi a divisão da igreja de Corinto, né, os coríntios estavam tomando partidos mais uma vez, né? Além disso, alguns presbíteros da igreja haviam sido demovidos. Então, havia uma rebelião dos novos membros contra os membros mais antigos, ou uma revolta carismática contra a autoridade institucional. Então, você vê que você tem o grupo, é o novo entrando em conflito com o antigo, é o novo tentando colocar mais algumas normas que os antigos não aceitam. E com isso estava correndo grande risco de, de ser dividida essa igreja, tá? Também você tem questões com as mulheres, né? E os ensinamentos que elas faziam ali. Enfim, ela é ela é uma carta bastante curta, mas bastante interessante de ser lida, tá? Existe uma segunda carta a Clemente, mas ela não é aceita como genuinamente de Clemente, tá? Por isso que eu pus só a epístola de Clemente aos Coríntios. Mas qualquer um desses textos, queridos, vocês escrevendo cartas de Clemente de Roma, vocês escrevendo isso, vocês acham o texto tranquilamente em PDF na internet, tá? Ah, qualquer hoje em dia, felizmente, podemos ter acesso a tudo isso, né? Então, esse foi o Clemente de Roma. E aí você tem mais um pai da igreja, vamos trabalhar com três hoje, né? Mas o segundo, então, pai da igreja que nós vamos trabalhar é o Inácio de Antioquia, tá? Ele é bastante conhecido, tá? Ele foi bispo de Antioquia da Síria. Beleza para vocês? Vocês já sabem onde é Antioquia, é a base de operações e das viagens de Paulo, né? Ele escreveu 7 cartas genuínas que sobreviveram, tá? Então, olha, ele nasceu provavelmente entre 35 e 50. Vocês veem, gente, que é muito complicado datar, né? Pouco se sabe do início de sua vida e muito menos da sua família, tá? Segundo a lenda, Inácio foi a criança que Jesus teria segurado em Marcos 9:33. Mas não se tem certeza, isso não se tem certeza. Isso, como diz, foi uma lenda, supostamente, não que não seja verdade ou que seja impossível, mas não tem como se comprovar, certo? Inácio foi bispo de Antioquia da Síria entre os anos 68 e 100, né? Ou 107, olha como muda. Discípulo do apóstolo João, também conheceu Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja em Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, como eu comentei com vocês, aquela história eclesiástica, ela é enorme, ela é grande, é difícil de ler, mas ela é um documento imprescindível na história da igreja, né? Então, segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria e o segundo Orígenes teria sido o segundo bispo da cidade, tá? Enfim, a Antioquia, né, como a gente já falou, a capital da província romana da Síria, a terceira cidade do império depois de Roma e Alexandria, ocupa um importantíssimo lugar na história do cristianismo. Foi ali que Paulo pregou seus primeiros sermão cristão numa sinagoga e foi ali que eu já comentei com vocês que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, por que eu pus isso? Para vocês verem a importância da Antioquia como um núcleo cristão e um núcleo difusor das ideias cristãs e da literatura cristã. Tá? O Inácio foi preso por ordem do imperador Trajano e condenado a ser lançado aos leões no Coliseu de Roma. Ficou muito famosa essa imagem, né, que se criou a partir dessa informação. Então, é bastante
É um mártir, portanto, ok? E foi uma morte horrível, né? Eu vou ler aqui um trecho do livro que eu estou seguindo, só para fechar um pouquinho melhor essa questão, e ficar mais organizado para vocês. Então, o bispo de Antioquia da Síria escreveu 7 cartas genuínas que sobreviveram. Uma delas foi endereçada à Igreja de Roma, suplicando aos cristãos para que não tentassem livrá-lo do martírio. Por quê? Porque Inácio foi preso no governo do imperador Trajano e provavelmente próximo ao fim do reinado, ele foi escoltado até Roma para execução. Então vejam vocês, durante o caminho, tá, como prisioneiro, ele foi pregando. Ele foi pregando e escrevendo. Enquanto cruzava a Ásia Menor, Inácio escreveu 4 cartas de Esmirna, da partir de Esmirna. Ele escreveu para a igreja em Éfeso, para Magnésia, para Trales na Ásia e para a igreja em Roma. E depois ele escreveu mais 3 cartas da cidade de Troade, escreveu para as igrejas de Filadélfia e Esmirna, e ao bispo de Esmirna, Policarpo. Essas cartas foram interpoladas e 6 outras foram acrescentadas no quarto século. Essa versão expandida era a forma pela qual Inácio ficou conhecido até a recuperação da edição original por estudiosos modernos. Então, felizmente, graças a Deus, nós tivemos, foram encontradas essas cartas originais. Então, por que a gente fala que foram 7 cartas, tá? Porque essas 7 tem-se certeza absoluta de que foram escritas por ele, tá? E você tá aí, elas são preservadas, depois vocês pesquisam isso, Codex Hierosylamitanus, né? E também chamado de manuscrito de Briênio, porque foi Briênio que achou, ou o Códice de Jerusalém. Porque o que acontece? Quando as pessoas acham manuscritos, o lugar que elas acham, ou quem os acha, é o nome pelo qual os manuscritos ficam conhecidos. Então, como esses manuscritos estão em Jerusalém, ele é chamado de Códice de Jerusalém ou manuscrito de Briênio, porque foi um tal de Briênio que localizou. E essas são as 7 epístolas. Inclusive, o livro diz aqui que o número 7 era importante nas coletâneas de cartas cristãs primitivas. E é verdade, olha, por exemplo, é indicado que Paulo escreveu a 7 igrejas. Foram 9 cartas ao todo a essas igrejas, né? Além de 4 cartas individuais, e há 7 igrejas endereçadas em Apocalipse, sendo Éfeso, Esmirna e Filadélfia em comum com as cartas de Inácio. Então, o número 7 aqui, ele também tem o seu significado, né? E o Inácio, ele se denominava Teóforo. Teóforos é aquele que carrega Deus em si, tá? Ele era bastante modesto, né? Segundo a tradição, ele foi o terceiro bispo de Antioquia, após Pedro e Evódio, um desconhecido. Isso vocês viram lá que também tem gente que acha que foi o segundo, né? Enfim, acho que aqui eu já esgotei o que eu queria dizer para vocês com relação ao Inácio. Mas eu vou falar mais especificamente sobre uma das cartas, só que antes de falar sobre essa carta aos esmirniotas, olha aqui, aos esmirniotas, eu vou dar para vocês uma noção que é muito importante de uma heresia, tá? Que havia nessa época. E por isso eu estou fazendo uma pausa, uma quebra entre uma pequena análise da carta aos esmirniotas e a vida de Inácio. Então, o que é docetismo? Tá? Docetismo vem do grego dokeo, a palavra dokeo. Olha, está em grego aqui, que quer dizer parecer. A palavra quer dizer parecer, assemelhar, parecer com, tá? Então, o que acontece? Por causa da dificuldade que os cristãos encontravam em professar a humanidade de Jesus, tá? Uma das principais heresias da história, já logo no começo, foi o docetismo, que afirmava que Jesus tinha somente
a aparência de corpo humano. Ele não era humano, ele não era em carne e osso. Tá? É até difícil da gente imaginar, sei lá, o que, que é, uma aparição, um fantasma, não sei como eles conseguiam resolver isso. Mas começou esse grupo a fortemente a dizer que ele não podia ser humano. Se ele era divino, ou ele era divino, ou ele era humano. Tá? Em outras palavras, o docetismo afirmava que o Filho de Deus não havia se encarnado verdadeiramente. E os defensores dessa heresia usavam a carta de São Pedro aos Filipenses como argumento para a defesa de sua tese. Por quê? Porque a carta diz assim: Jesus tomou a forma, aparência humana. E a partir daí criaram grandes dificuldades para a igreja nascente. E aí entra o nosso queridíssimo Inácio, tá? E faz uma carta, que é a carta aos Esmirniotas, de Esmirna, ok? Onde você pode ver aí o link para esta carta. Tá? Das 7, nós vamos só destacar essa por causa do quê? Do docetismo. Porque aproveitando para vocês aprenderem esse conceito, se vocês conseguirem ler essa carta, vocês já completam aí essa visão e o entendimento a respeito dessa heresia. Tá? Então, é o texto mais antigo que se tem notícia, que utiliza a expressão Igreja Católica. Gente, católica quer dizer universal. Eu sei que todos vocês já sabem disso. Então não fiquem. Para esse período, se vocês falarem a Igreja Católica, em momento nenhum vocês estão falando a Igreja Papal de Roma, tá? Igreja Católica é no sentido de universal. Tá? Então, o primeiro documento cristão a usar essa expressão foi a carta aos Esmirniotas, tá? E dos assuntos abordados, temos a ênfase na genuína encarnação humana de Jesus, apelando para sua linhagem judaica, o notório apelo à crença na corporalidade de Cristo, até mesmo após a sua ressurreição. E aí diz: estou citando um trecho da carta, por isso que está entre aspas. E assim, por sua ressurreição, ele ergueu um estandarte para reunir seus santos para sempre, judeus ou gentios, num só corpo de sua igreja. Ok? E aí, essa epístola, continuando, é enfática quanto aos erros dos docetistas. A função principal dessa carta é conter os ensinamentos dos docéticos. Eles queriam parar, conter no sentido de parar, de interromper os ensinamentos dos docéticos que alegavam que Jesus não tinha uma existência física real, tá? Então, Cristo não apenas parecia ter um corpo, ele de fato tinha, tá? Inácio escreveu as primeiras 7 sessões demonstrando a real encarnação de Jesus, dizendo assim sobre a Eucaristia. Então, se vocês acessarem o link, vocês vão ver que a carta tem numeração para facilitar a localização do texto, assim como o Novo Testamento, né? Capítulo e versículo. Então, em 7:1, a carta aos Esmirniotas, né? De Inácio diz: eles, os docetistas, se abstêm da Eucaristia e da oração, pois eles não acreditam que ali está a carne do nosso Salvador, Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Eles que negam o presente de Deus estão morrendo em suas disputas, tá? E ainda mais um trechinho diz: em 2:1, agora ele sofreu todas essas coisas por meio de nossa causa, para que pudéssemos ser salvos. E ele de fato sofreu tanto quanto de fato ressuscitou. Não como certos infiéis dizem, que sofreu apenas na aparência. Eles é que existem apenas na aparência. Então, a carta é muito interessante, muito importante de ser lida. Eu sei que são muitas coisas, mas eu só peço que vocês, ao longo do curso, escolham uma delas e leiam, né? Porque vai ser muito importante, tá? E o próximo e último pai ou padre da igreja que nós estudaremos nessa aula, que já estamos terminando, já estamos praticamente nos 3 slides finais, tá?
é o Policarpo de Esmirna. Então, lógico que aí essa imagem, essa ilustração tem a ver com o que aconteceu com ele, tá? Juntamente com os Atos dos Apóstolos, que contém o relato do martírio de Santo Estevão, o martírio de Policarpo é considerado como sendo um dos mais antigos relatos genuínos de martírios cristãos e um dos poucos relatos sobreviventes compostos na época das perseguições, tá certo? Então vocês têm aí vocês sabem que a igreja foi muito perseguida e que os cristãos eram mortos das formas mais bárbaras possíveis, em fogueiras, na cova, na cova dos leões, né? Só para, né, no Coliseu. Era diversão você jogar uma pessoa aos leões e o povo assistindo aquilo. Aliás, todos os martírios tinham muito audiência, né? Muitas pessoas que assistiam, e isso era uma coisa até proposital, porque era como se fosse um exemplo. Tá vendo? Não façam isso. Não façam isso, que o próximo será você, tá? E daí, quem é Policarpo? Ele nasceu numa família cristã, rica e nobre, aproximadamente nos anos 69, em Esmirna. Por isso chama-se Policarpo de Esmirna, né? Foi discípulo do apóstolo João e conheceu outros apóstolos do grupo dos 12 que conviveram com Jesus. Batizado, tornou-se um exemplo íntegro de fé e vida, respeitado até pelos adversários. Ainda no tempo dos apóstolos, foi nomeado bispo da cidade de Esmirna, que é a atual Turquia. Tá? Vocês vão lá naquele mapinha que eu dei, onde tem as cidades lá da Ásia Menor, né? Irineu de Lyon foi seu discípulo, tá? Continuador e biógrafo. Nós vamos falar de Irineu de Lyon, ele é um dos pais também da igreja, tá? De acordo com a obra Martírio de Policarpo, carta que a comunidade de Esmirna enviou aos irmãos da Frígia, eu devo dizer que essa carta ela é anônima, ela não tem autor definido, tá? Então ela é conhecida como Martírio de Policarpo, tá? De acordo com essa carta, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo, e as chamas milagrosamente não o tocavam. Tá? Ele é considerado por isso também um mártir e um santo por diversas denominações cristãs. Aqui no livro que nós estamos seguindo, diz assim: Policarpo, bispo de Esmirna, recebeu uma das cartas de Inácio e escreveu sua própria carta aos filipenses, em parte como resposta ao pedido deles por cópias das cartas de Inácio. Ele também redigiu a carta aos filipenses a fim de instruí-los em justiça, abordando as qualidades da vida cristã. Além disso, Policarpo refere-se a um problema interno em Filipos envolvendo um presbítero chamado Valente, o qual havia cedido à tentação da avareza. Essa carta aos filipenses, vocês vão ter aqui, é a única obra sobrevivente atribuída a ele, né? É hoje comumente considerada uma fusão de duas cartas. A primeira seria dos capítulos 13 e 14, teria sido escrito pouco tempo após Inácio passar pela região em seu caminho para Roma. E a segunda, que seria dos capítulos 1 a 12, teria sido escrita cerca de 20 a 25 anos mais tarde. Tá? Contudo, não parece haver qualquer necessidade premente de ser esse o caso. Ou seja, o que ele está dizendo? A carta ela tem unidade, ela, mesmo que tenha sido assim, não há nem necessidade, não haveria nem necessidade de se dizer isso, porque ela tem uma unidade textual muito boa, tá? Policarpo estava tão absorto na linguagem do Novo Testamento que todas as coisas que tinha a dizer eram expressas nesse estilo. Ele inseria frases das cartas de Paulo, de Pedro, de João, ele inseria essas citações em novos contextos, a fim de transmitir sua própria mensagem. Policarpo continua sendo um ícone de líder cristão piedoso, repleto de doutrina apostólica e preocupado
com o viver justo. Aqui mais uma indicaçãozinha de livro. Claro, não é indicação para ler, na verdade é mais uma ilustração para que vocês saibam que é tão importante que você vê em uma outra edição. Esta é uma edição católica, né? Por isso até inclusive está escrito Padres Apostólicos, embora eu diga para vocês, como já disse, não há problema nenhum em se falar os padres da igreja, os padres apostólicos, que você não está delimitando somente eles, os padres, você não está os delimitando somente ao âmbito da Igreja Católica, em hipótese alguma, ok? E aí você também tem essa famosa carta de Policarpo aos Filipenses. E para encerrar, só reforçar que essa foi a única obra sobrevivente. Queridos, uma aula longa, uma aula com muita informação, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu grande abraço e volto a dizer, não deixe para a última hora. E estou no WhatsApp, estou no grupo. Vamos lá. Dúvidas, tá? Me procure. Se eu não souber responder, eu pesquiso, mas não deixem dúvidas a se acumularem. Um grande abraço a todos.